Boa tarde, nós somos Mariana de Paula e Rebeca Xavier e vamos falar um pouco sobre a pensão por morte relacionando com o direito de família. A priori, antes de entrar no assunto de pensão por morte, vamos falar um pouco sobre o poder familiar. O conceito de poder familiar se trata do conjunto de direitos e deveres que são atribuídos aos pais em relação aos seus filhos, e ele está relacionado ao dever de sustento, ao dever de guarda, de afeto e educação, em relação aos filhos menores e maiores incapazes. Então, visto isto, podemos afirmar que o poder familiar é uma decorrência do vínculo jurídico de filiação, que é exercido pelos pais em relação aos seus filhos, sempre observando a ideia de família democrática, baseada no regime de colaboração familiar e de relações fundadas no afeto. No entanto, não podemos confundir a guarda com o poder familiar, porque a guarda é uma das medidas jurídicas que legaliza a permanência de crianças e adolescentes em lares substitutos, conferindo ao menor a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários. Os institutos não podem ser confundidos, haja vista que quem detém o poder familiar nem sempre possui a guarda da criança. Se quisermos um exemplo para entendermos melhor, um casal que se divorcia, a guarda dos filhos menores pode ficar ou com a mãe ou com o pai por decisão judicial. No entanto, nenhum deles irá perder o poder familiar. A extinção do poder familiar pode se dar de 5 formas. Pode ser através da morte, através da emancipação, através da maioridade, da adoção ou da decisão judicial, que seria uma perda dela. Pensão por morte. A pensão por morte é um benefício que, embora esteja atrelado às relações familiares, será tratado na esfera previdenciária. Este benefício ele é postulado, em geral, em um momento de muito abalo psicológico e fragilidade dos dependentes do segurado falecido. A pensão por morte é um benefício previdenciário que vai ser devido aos dependentes legais do segurado falecido ou do segurado que desapareceu e teve sua morte declarada pela Justiça. Ele se trata de um benefício que é pago pelo INSS. O artigo 16 da Lei 8.213 de 91 traz a lista dos dependentes que vão poder receber a pensão por morte. E são estes em ordem de preferência para recebimento. Em primeira ordem de preferência, o cônjuge ou companheira, companheiro ou filho. Em segundo, os pais. Em terceiro, o irmão não emancipado, menor de 21 anos ou que tem alguma deficiência. Dessa forma, sendo a lei previdenciária absolutamente clara no sentido de consagrar o direito do recebimento de pensão por morte ao filho do segurado falecido, considerando que o mesmo, com a perda do poder familiar, que vai ser pela morte do segurado, vai ainda persistir o vínculo parental entre o pai e o filho. Por isso que vai ensejar no direito de recebimento da pensão por morte. Cabe destacar que a pensão por morte vai ser dada aos dependentes desse segurado, que por ordem de preferência não vai necessitar de comprovação de dependência aos da primeira ordem, que é o cônjuge, a companheira, companheiro ou filho, porque é uma dependência presumida. Já os pais e os irmãos desse segurado, eles vão ter que demonstrar a sua dependência econômica que eles têm perante a figura do segurado. A única exceção que pode excluir o filho do recebimento da pensão por morte é no caso de adoção, vista que esse filho vai perder a condição de filho, tanto para efeito civil, no direito de família, quanto para efeito previdenciário. Segundo o tempo de benefício, temos 2 hipóteses. A primeira, quando o segurado tiver contribuído menos de 18 contribuições e tiver 2 anos de casamento, será pago apenas 4 meses de pensão por morte. E a segunda é quando tiver mais de 18 contribuições e 2 anos de casamento, que vai seguir uma ordem pela idade do cônjuge.